República, lá no centro, né? Olha. Eu moro lá no externo, aquele prédio mítico. Lindo, Então, aquele prédio, lindo prédio. Frequentando, então, bastante então, o Bar Brahma, que fica do lado, né, na esquina. E então o Álvaro acabou virando um amigo. E o Bar Brahma, justamente pelo peso que ele representa, a força que ele é, a imagem que ele tem, o Bar Brahma está se desenvolvendo, está se ampliando pelo Brasil. E o Bar Brahma é referência em música, o Bar Brahma é referência em chopp, o Bar Brahma é referência em petisco, mas ele tinha não vou dizer para ele, estava faltando uma nota. Está correto. E a culinária. Eu não falaria em gastronomia, porque gastronomia é uma coisa muito alto nível de Fórmula 1 da culinária. Não? Então, culinária é coisa da gente, é coisa de casa. E então ele queria me botar para trabalhar. Falei, Álvaro, o negócio é o seguinte, eu acho que tem muito melhor. Se apoiando nesses 11 anos de viagem pelo Brasil, que eu fui descobrir justamente com o que nós brasileiros seguíamos com você no teu Fusquinha? Me acompanharam, né? Descobrindo então com o Diário do Olivier, esse programa que nasceu em 98, né? Cuja proposta era de viajar pelo Brasil, descobrindo esses ícones da culinária brasileira através da essência do Brasil, que é esse brasileiro simples, anônimo, maravilhoso, generoso. E me baseando nesse acervo, eu propus para ele de criar um conceito único no mundo, que é criar uma curadoria da culinária brasileira. As obras de... Bom, o curador sou eu. As obras de arte são esses pratos tradicionais do cotidiano de todo o Brasil, e os artistas são essas pessoas anônimas, essas pessoas maravilhosas, essa essência do Brasil. Muito legal, e então, comecei a bolar, criar esse conceito e montei um cardápio de 40 receitas, de 40 pratos maravilhosos, que vem de todo o Brasil e é assinado por essas pessoas. O que é extraordinário nesse cardápio são, primeiro, a generosidade, a espontaneidade com que essas pessoas entregaram para a gente esses segredos de família. E quando a gente sabe, hoje em dia, o cuento, todo mundo fica guardando tudo, a sete chaves, não entrega nada. Aqui não entregam. Eu peço sempre segredo aqui, não me dão. Imagina segredo de família. E então, as receitas nossas de família a gente não dá também. Então essas pessoas todas entraram com um prazer enorme a esse convite, a aceitar esse convite, e então entregaram não só essas receitas, como vieram aqui em São Paulo para mostrar. Então, outro ponto importante, quem sou eu para implantar, eu que sou de origem francesa, como você sabe, né, que eu sou brasileiro de origem francesa, como implantar isso dentro da estrutura do Bar Brahma? Como que eu pude, eu de origem francesa, trazer essa memória da infância? Porque você conhece melhor do que muitos brasileiros. Eu conheço, mas eu sou incapaz de trazer a memória da infância do brasileiro. Você está entendendo? Então, o que eu fiz? Eu convidei uma chefe brasileira, a Lelena César, que justamente é capaz de trazer essa memória da infância em todos esses pratos, e pratos cuja a matéria-prima, por exemplo, o carro-chefe desses pratos é o tacacá, porque para mim o tacacá é o prato mais brasileiro de todo e o mais surpreendente de todos os pratos que eu descobri ao longo desses 11 anos. Vem lá de Belém, da Dona Maria, de Nazaré, da casa dela, no Bar Brahma. Lindo. Agora você. Bom, Zé Henrique é diretor de teatro e ele tem trabalhos belíssimos, não falou depois do teu restaurante, vai ter que falar na próxima entrada. Trabalhos belíssimos no núcleo experimental, como A Senhora dos Afogados. Eu anotei tudo, Cândida, As Troianas, essa foi a última, né? As Troianas, Vozes da Guerra. As Troianas, Vozes da Guerra. Tá. Está em cartaz aqui no Sesc Paulista e faz um paralelo, olha que coisa interessante, entre a Guerra de Troia e a Segunda Guerra Mundial. Deve ser um espetáculo, no mínimo, inusitado ou surrealista. Pois é. Você sabe que As Troianas, Rony, é um projeto muito antigo, né? Tem projetos que a gente acalenta durante anos. Esse texto é seu?
Não, é um texto de Eurípides, né, escrito no século V a.C. Mas veja, mas é esse paralelo, porque Eurípides, Sófocles, esse pessoal, Ésquilo, fizeram coisas maravilhosas, mas o paralelo com a Segunda Guerra, no século IV, não, né? O que acontece é que eu queria há muito tempo trabalhar com esse texto das troianas, porque eu acho que, embora a gente aqui no Brasil, a gente não tenha um registro real da guerra, no sentido de a guerra propriamente dita, né? Essa guerra por território, essa guerra, muitas vezes, como na Segunda Guerra Mundial, por um motivo étnico, racial envolvido, né? Além do motivo político, a gente vive numa espécie de estado de guerra. Então, eu achava importante falar sobre isso, falar sobre esse assunto, e nós começamos a estudar povos que estiveram em situação de guerra ou que estiveram em situação de refugiados. Eu dirijo o Núcleo Experimental há 3 anos e são atores maravilhosos, dedicadíssimos aqui do teatro paulistano. A gente acabou se apaixonando pela possibilidade de ligar esses dois assuntos aparentemente tão díspares. A Guerra de Troia, e que é a história, na verdade, das mulheres que foram como é que se diz, foram sorteadas pelos generais gregos como um espólio de guerra, e o Holocausto. Por isso achei estranho, perguntei se o texto era seu, e você disse não. Eurípides, gente, é muito antigo, teatro grego, mais coreografado do que encenado, e de repente, mas essa adaptação pelo menos é tua. A adaptação é minha. Então, socorro, me ajuda. Embora as mulheres troianas, na nossa adaptação, elas não falem, elas só cantem. Mas o teatro grego daquela época era mais coreografado e cantado mesmo, né? Então, houve uma pesquisa de canções de povos refugiados, de povos que estão ou estiveram em situação de guerra. Então, as atrizes cantam canções em japonês, em croata, em russo, em yiddish. Parece uma grande salada, mas a gente quis juntar esses universos todos num espetáculo que fosse sensorial e que tocasse a plateia para esse assunto da perda dos seus mínimos direitos que acontece quando há uma situação de guerra. Perfeito. Né? A gente está em cartaz aqui no Sesc da Paulista. Isso eu tenho que falar. Eu sou pago para isso. Então, por favor, preste atenção. As Troianas Vozes de Guerra está em cartaz até este domingo, dia 12, no Sesc Paulista. Onde fica? Na Avenida Paulista, número 119, e o espetáculo volta em cartaz a partir do dia 16, no Instituto Cultural Capobianco, que fica na rua Álvaro de Carvalho, 97, Centro. Errei alguma coisa? Não, exatamente. Então, perfeito. É uma experiência muito forte e a gente esteve em Auschwitz agora, nos últimos meses de ensaios, realmente para poder pisar naquele lugar. Isso é que é laboratório trazer, de verdade, hein? Exatamente, tentar trazer essa sensorialidade para as pessoas. Muito bem. Bonitinha, bonitão, fiquem comigo, eu estou voltando já. Vamos para o intervalo rápido, enquanto o Eric corta os morangos. Olha que coisa mais preciosa. E eu tenho certeza que você vai ficar comigo. Se mudar de canal, não falo mais contigo. A tireoide é uma glândula que regula o nosso corpo. No Mulheres, essa quarta-feira, você vai saber quais problemas de saúde ocorrem quando ela não está funcionando direito. Vai viajar? Saiba o que colocar e como arrumar a sua mala. E antes de viajar, que tal mudar a cor do cabelo? Bacana, né? O Mulheres é nessa quarta-feira, 14h. Até lá. Oferecimento Europa. A saúde da sua água 24 horas por dia.
que a saúde é nosso maior bem, ninguém pode negar. É por isso, então, que devemos estar sempre atentos a qualquer diferente sinal que possa aparecer. Mas para cuidar da sua saúde com mais atenção e muito mais conforto, a dica é indispensável: ter em casa um monitor de pressão. Esse aparelho vai conseguir registrar as 42 últimas aferições e você pode levar ao seu médico com data e hora. Além disso, ele te mostra também seus batimentos cardíacos. E na promoção do bestshoptv.com, ele vem acompanhado com uma balança digital super moderna, lindíssima, para você deixar ali no seu banheiro para fazer o controle do peso, que também é uma das medidas para você cuidar da sua saúde. Tudo isso por 10 parcelas de R$ 16,99. E o código é 19279. Você vai levar um kit completo de saúde para sua casa. 4.002-7999 ou bestshoptv.com, sua loja na TV e na internet. Ninguém resiste ao sabor do TV Culinária. Prepare-se. Amanhã as Casas Bahia abrirão suas portas para derrubar o preço dos guarda-roupas e colchões. Guarda-roupa Ipanema 6 portas de 499 por 399 à vista. Colchão de casal com 20 centímetros de altura, só 499 à vista. Guarda-roupa Vitória 6 portas de 799 por 699 à vista. Guarda-roupa Montreal 6 portas de 999 por 799 à vista. E mais, comprou móveis a partir de 499, levou este celular de graça. Portas abertas para você economizar. É amanhã nas Casas Bahia. O apresentador mais charmoso da TV volta já. Olha que ideia bacana para você que não abre mão de cozinhar bem com eficiência, praticidade e rapidez. Panela elétrica da Cadence. Gente, ela é maravilhosa. Você prepara doces, uma sobremesa gostosa, massas, risotos. Ainda eu tenho aqui essas alças que são anatômicas e isotérmicas. A tampa de vidro temperado facilita todo o processo de cozimento porque você vai observando. E eu tenho o termostato também, que você pode manter o seu alimento aquecido com força a mais, com certeza. Olha o que acompanha a nossa panela elétrica. Aqui eu tenho esse mini processador da Black Decker para você preparar um molho gostoso, um vinagrete, processar um alho, uma cebola, enfim. É praticidade em casa. Gente, código 40706, sabe quanto? 10 parcelas de R$18,99. Tá de graça, aproveite. 4.002-7999 do nosso bestshoptv.com. Sua loja na TV e na internet. Existem várias formas de saber como está seu time no campeonato. Perguntar para as cartas. Fazer cálculos de probabilidade. Conversar com aquele amigo torcedor fanático. Mas o caminho mais seguro mesmo é acompanhar a cobertura completa do Gazeta Esportiva. Olha o técnico quando foi parar. E o Santos criou muita oportunidade. Tá todo mundo batendo na porta do Corinthians para tentar entrar junto. O atacante Ronaldo já declarou que está pronto para voltar à seleção brasileira. Gazeta Esportiva, de segunda a sexta, 6 da tarde. De volta, defende Joel de Couo. Ai, estamos aí com a nossa visão masculina e dessa vez vamos falar de televisão e arte. A importância e o papel da televisão, quantas vezes eu disse para você isso aqui, como divulgadora da arte e da cultura no nosso país. Este é o tema do nosso bate-papo de hoje, com o astro Olivier Anquier e com o diretor de teatro, não menos astro, José Henrique de Paula. Obrigado aos dois, mais uma vez. Eu falei bobagem quando eu disse que a TV pode ser considerada uma divulgadora de arte? De maneira nenhuma, de maneira nenhuma. Eu acho que um programa como o seu e como tantos outros programas de tantas outras pessoas queridas da televisão, estou falando agora de teatro, né, que é o meu métier, é fundamental para poder contribuir na divulgação dessa centena de espetáculos. Imagine que São Paulo, se você abre hoje um guia de teatro, são 150 espetáculos em cartaz, sem contar os infantis. Os 150 eu não consigo trazer, mas todo dia eu trago teatro ao programa. Ainda bem. Todo dia. Ainda bem, porque o teatro precisa disso. Hoje em dia, para você fazer uma pessoa
sair da sua casa, né? São Paulo é uma cidade muito hostil, num certo sentido, quando você precisa se deslocar e precisa, né? Você acabou de sair do trabalho, você quer ir para sua casa, o trânsito, a violência. A gente precisa de todos os veículos possíveis, né? A gente precisa do jornal, a gente precisa da televisão, a gente precisa do rádio, a gente precisa muito do boca a boca para conseguir fazer as pessoas prestigiarem todos esses espetáculos que estão em cartaz. É uma oferta muito grande, né? O teu caso, por exemplo, eu acho o seguinte, a televisão hoje, ela tem sido bastante generosa em relação à divulgação de uma arte, sabe que eu gosto de cozinhar, eu acho que é uma arte mesmo, isso é gastronomia. A sua, que é uma que eu tenho paixão, porque eu não tenho nenhum talento, vocação toda, que é boulangerie, patisserie, eu não consigo fazer nada direito. Hoje, essa atividade é glamourizada. Hoje tem um glamour incrível em relação à gastronomia. E hoje é considerada, como sempre foi mesmo, arte. Eu não sei se essa divulgação, para você, Olivia, ela é exagerada ou finalmente a televisão reconheceu o valor desta arte, que é sua, você trabalha com ela. Então, primeiro, antes de responder a essa pergunta, mas eu vou chegar nela, queria dizer que, para mim, eu considero a televisão como provavelmente o instrumento maior de educação. Perfeito. Esta é a minha visão. Correto. Correto. A televisão, o telespectador que está atrás da sua tela, assistindo, nós não podemos roubar o tempo dele. Nós não somos ladrão de tempo. Isso daí ele tem que levar alguma coisa para casa. Que ele fica 10 minutos, meia hora ou 5 horas na frente da sua televisão, alguma coisa ele tem que levar para casa. Essa é a nossa obrigação. Esse é o ponto primeiro. Segundo, o que diz respeito à culinária. Isso daí é um movimento mundial. Efetivamente, nós estamos numa sociedade onde os valores quase desapareceram. E um dos valores mais importantes é o valor da casa. E a melhor representação da alma da casa é através da cozinha. A cozinha, o espaço e o que se faz dentro da cozinha. E, efetivamente, os valores desceram, recaíram tão para baixo que não podia chegar mais para baixo do que estava. Então, chega no momento que tem que voltar. E volta pelaquilo que mais proporciona prazeres e emoções. E o que proporciona prazeres e emoção é a cozinha. Na cozinha é o prazer da boca, é o prazer de proporcionar prazer às pessoas a que a gente oferece aquilo que a gente faz. A cozinha é o simbolismo da mesa, é a união, a convivialidade, o diálogo e mais milhares de outros prazeres. Por isso que tem um movimento mundial de reconhecimento dos valores, do interesse do telespectador, da sociedade em si, para essa arte. A arte do prazer, a arte da emoção, a arte da família, a arte dos valores. Olha que coisa maravilhosa. Você falou, claro, todos nós concordamos com isso aqui, mas eu não tinha focado nisso, Olivier. Ninguém fala mais em valores esquecidos, principalmente os de família, como eu aqui nesse programa. Todo dia, e eu bato pesado. E de repente, nós humanos, é uma palavra surrada que eu vou falar agora, mas resgatamos valores nossos pessoais, porque nós somos animais gregários, nós vivemos em sociedade e temos necessidade, ninguém é autossuficiente, temos necessidade da convivência, fundamentalmente da família, e isso vir pela cozinha é absolutamente fantástico, como você falou. Eu acho que esse é a mesma coisa que eu estava conversando agora com o Eric, negócio o morango tem que ser orgânico. Tudo bem, nós vivemos hoje numa megalópole, nós aqui, né, cercada de concreto por todos os lados, mas nós temos necessidade de memória de DNA, de termos a natureza do nosso lado. Olha aqui essa cenografia maravilhosa, tem planta natural, porque nós humanos, em qualquer casa, você pode ir no meio de uma selva de pedra, ele tem um vasinho de planta. É uma necessidade. Essa história da cozinha, para mim, valeu o meu dia.
Pode ter certeza. Estou encantado com essa história. Porque é muito sensorial. Né? Claro, claro. Tem aromas, tem cheiros, tem sabores que te remetem à tua infância, né? Eu acho que é disso que você está falando também, né? De entrar em contato até com a tua própria identidade, seja como país, seja como a cidade que você mora, ou quem você julga ser, quem você é. Eu acho que isso tem tudo a ver Agora, Zé Henrique, antigamente, vamos agora colocar para o outro lado, que eu adoro teatro, eu tenho que falar. Gosto das duas coisas, gosto de culinária, gastronomia, gosto de cozinha e gosto de teatro. Na verdade, eu acho que, não nessa coisa hoje da telenovela, mas a televisão, durante muito tempo, ela tinha uma contribuição monumental em relação ao teatro. Existia você não vai acreditar, Olivia, você nem sonhava vir para o Brasil, acho que não estava nem nascido. Existia um programa no Rio de Janeiro, na TV Tupi, do Rio de Janeiro, chamado Câmera 1. Era uma peça de teatro inteira, ensaiada à exaustão, feita com uma única câmera, só. Como Hitchcock com aquele filme The Rope, né? Fez Festim Diabólico, né? Que é The Rope. Uma câmera só. Isto era teatro de primeira grandeza. Tinha o grande teatro não sei o quê, o teatro não sei o que lá e tal. E hoje? Eu te confesso que eu fiquei surpreso, sou de origem francesa, e na televisão francesa você tem, no sábado à noite, você tem, num dos canais franceses, você tem, desde que eu sou moleque, desde que eu tenho memória, você tem uma peça de teatro que está passando, e uma peça de teatro que está, inclusive, o que acabou de sair de cartaz. Eu fiquei muito surpreso, e bom, principalmente também porque eu entrei no mundo da televisão e eu conheci o mundo do teatro brasileiro por eu ter sido casado durante 15 anos com uma atriz de teatro. E eu não me conformava que quando terminava uma peça maravilhosa, ela desaparecia. Aí eu até perguntava para a Débora, mas ninguém nunca pensou recuperar esse arquivo, gravar essas peças e justamente numa sistemática criar um programa, justamente utilizando essa ferramenta educacional que é a televisão, para repassar para apresentar essas peças a quem não pode ir no teatro, porque tem esse problema também. Tem muita gente que não pode ir no teatro, por razões financeiras, por razões de distância, porque o Brasil é um país muito grande e não é o que tem um teatro a cada esquina. Agora veja, e que em contrapartida é o povo que mais assiste televisão no mundo, você está sabendo disso? Sim. Por que não essa nossa ideia de formalizar, de certa forma, de trazer esse público? Eu acho que eu acho que tem que ter coragem. Eu acho que tem que acreditar que o telespectador que está do outro lado da câmera não é simplesmente uma pessoa que está ali perdendo tempo e que ele pense, claro que ele pensa que ele pode gostar, dependendo da maneira que você apresenta as coisas. Ele tem que, claro, se divertir e encontrar um verdadeiro prazer. E desse prazer ele vai adquirir conteúdo, ele vai adquirir coisas que de repente ele não tem acesso no dia a dia, mas sendo. Entendi. Até porque esse tipo de teleteatro que você está falando, que infelizmente não existe mais, não nesse modelo, né? Ele é de uma importância fundamental, porque eu acredito que o teatro, ele como uma ferramenta para colocar as pessoas em contato com os clássicos, né? Nada como os clássicos para forjar uma... Sem dúvida. Até mesmo uma vontade de querer saber mais sobre aquilo, de querer ver mais daquilo, né? Eu estou agora dirigindo um Bernard Shaw, um Nelson Rodrigues e um Eurípides ao mesmo tempo. Então são três deuses do teatro. Zé Henrique, né? Exatamente. E é incrível, é realmente emocionante ver as pessoas saindo do teatro e comentando sobre o autor, querendo saber mais sobre aquele autor ou sobre aquele gênero, né? Então eu acho que como ferramenta, eu acho que esse tipo de manifestação do teatro dentro da televisão faz falta hoje em dia. O que você acha, Zé, que o teatro acaba sendo auxiliado ou preterido, né, pelas telenovelas, por exemplo, esses programas de TV? Porque aquilo que o Olivier falou é uma coisa séria. De repente, o único caminho para o estrelato de um ator é o caminho da telenovela. Eu acho que eu não gosto muito de fazer essa
distinção entre as três linguagens, sabe? Do cinema, da TV e do teatro. Eu acho que... Mas no meio ela existe. No meio ela Sim, existe, mas... claro, Ela existe, é muito forte. Claro, Quem eu faz acho teatro que- não gosta do pessoal de televisão, que faz cinema, não gosta de isso daí é uma realidade eu de acho que, território. eu acho que é um caminho que, vamos dizer que ele é quase hegemônico hoje em dia, mas não é o único caminho. Por exemplo, eu vou dirigir a Sandra Corvelloni num espetáculo que estreia agora em setembro. A Sandra, desde que ela ganhou o prêmio em Cannes, ela praticamente não fez televisão. Ela fez algumas coisinhas na TV Cultura, uma participaçãozinha na Globo e é lógico que ela, depois do Linha de Passe, teve uma notoriedade e tudo mais. Mas você percebe, melhor existem atriz em Cannes. atores do teatro atriz em paulistano que têm um reconhecimento e que depois acabam até sendo levados para a televisão por causa do reconhecimento que tem dentro do teatro. Olha, existe na minha visão um câncer na televisão brasileira, uma doença com metástase, uma coisa medonha, que é a audiência minuto a minuto. E essa visão equivocada de que a audiência é a coisa mais importante e o conteúdo é preterido em função disso, eu acho que vai fazer com que daqui a pouco a coisa ou tome um rumo completamente escatológico e pornográfico, como a gente tem visto, ou as pessoas acordem, tem um limite de saturação e passem a ver a televisão como um veículo mesmo de informação, de prestação de serviço e de cultura. Não é possível mais, eu fico irritado às vezes com essas coisas. Sem querer me valorizar, mas é uma realidade concreta. Durante um certo tempo, o Diário do Olivier foi apresentado uma televisão aberta, concorrente, forte, né, dito número 2, no Supreme Prime Time, que era o domingo, às 20, lá pelas 19 horas. Era muito interessante. Era um domingo espetacular, era um programa jornalístico do canal. E o que era muito interessante é que na hora que eu entrava, eu consegui, com alguma coisa completamente diferente, que saía justamente dessas coisas jornalística, escandaloso, etc., conseguia passar, mas não de alguns pontos, passar de 8 pontos, 9 pontos para 12, 16 pontos, falando de coisas de casa, falando de gente, falando de coisas. Então, aí, através disso, você percebe o quanto quem está atrás assistindo a televisão está ligado. E da forma que você apresenta, você não precisa fazer sensacionalismo para ganhar ponto. Você pode ganhar ponto com conteúdo à altura das pessoas. Esse senhor que está ali e que um dia será espancado, ginástica, né? Será espancado publicamente, cruza os braços dizendo que nós, meia hora, não falamos nada, você viu? Nem o Eric serviu, nem ninguém comeu nada e não falamos coisa nenhuma. E vai ter sobremesa, vai ter toda que coisa mais simpática. Ele vê que coisa delicada. É lindo, hein? Delicado, muito delicado. Não precisa nem ser bom. Eu vou provar por dever de ofício, porque acabando o programa eu vou jantar mesmo aqui, como faço todos os dias, mas só para dar uma ideia dessa coisa que eu estou curioso. O morango com o filé. Aqui é descoberta. Essa coisa aqui que deve ser estranha. Vamos ver, no mínimo, para dizer o mínimo. Ó. Exótico. É delícia, hein? A pimenta, hein? Diferente isso, hein? Parabéns, Eric. Obrigado. Parabéns, olha isso. Estranho. Sensacional. Achei também. Bom, me despedindo, quero lembrar que Olivier Anquier está assinando o novo cardápio do Bar Brahma. Do Campo de Marte. O novo Bar Brahma. O novo Bar Brahma, que é o Campo de Marte. o Campo de Marte, na Olavo Fontoura, que nós falamos toda hora aqui, né? E também se prepara para lançar seu próprio restaurante. Dia 21, abre l'Entrecôte. L'Entrecôte vai ser onde? Na Tucumã, com a Mário Ferraz, número 17. Que endereço, L'Entrecôte campeão. da minha tia. Receita da minha tia. Vou lá, porque eu adoro Entrecôte. Você conhece? Moro no Morumbi, desço, já estou ali. Mas Pronto. sucesso para A você, partir do dia Olivier. 21. Sucesso para você. Receita de família. Já Para tem minha aqui família. um habitué, pode ter certeza. E o Zé Henrique de Paula, com As Troianas, Vozes da Guerra, está em cartaz até esse domingo, dia 12, no Sesc Paulista, que fica na Avenida Paulista 119. O espetáculo volta ao cartaz
Aí está ele, ó. Ele volta ao cartaz a partir do dia 16, no Instituto Cultural Capobianco, que fica na rua Álvaro de Carvalho, 97, no centro. Olha que coisa curiosa isso, hein? Interessante, bela ideia. Obrigado a você, Eric, mais uma vez. Obrigado. Sensacional, parabéns, exótico no último nível. Obrigado a você, minha bonitinha, obrigado, bonitão, pelo carinho, pela audiência, muito obrigado. Mesmo, estou sabendo que está sendo linda. E pode ter certeza que Olivier, Henrique, Eric e eu, todos nós amamos você. Um beijo, até amanhã às 10, estou aqui te esperando, hein?